A igreja é essencial para aquelas pessoas que ainda não professam a fé no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que nós fazemos é: por quê? Por que que a igreja é tão essencial assim na comunidade? Por que que uma igreja é tão essencial assim no meio de um povo? A primeira razão que a Escritura nos apresenta é que a ela foi confiado o Evangelho. Então a igreja do Senhor é essencial porque ela, como instituição, foi confiado o Evangelho. Abra sua Bíblia para Mateus, capítulo de número 16. Faremos a leitura do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 16, do versículo de número 13 ao versículo de número 20. Mateus 16, do versículo de número 13 ao versículo de número 20. Assim diz o Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo está preocupado em identificar, saber o que de fato os apóstolos, os discípulos imaginavam ser ele. Se já tinham descoberto a sua real identidade ou se ainda precisava dispersar um pouco mais de tempo para apresentar aos discípulos, confirmar através de sinais e de prodígios e de maravilhas que ele era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Então, é manifesta aí algumas opiniões, dizem que ele era Elias, outros dizem que era uma espécie de João Batista, ou a ressurreição de João Batista, e outros ainda afirmavam que ele era o próprio profeta Jeremias, e outros ainda diziam que ele era um mero profeta. E Jesus então recebe uma resposta particular dos discípulos para compreender aqui se os discípulos haviam identificado que ele era o Cristo. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele é dividido aqui em duas partes. A preocupação do Senhor Jesus Cristo, quando ele separa os 12, era primeiro ensinar sobre a sua identidade e posterior a isso, ensinar sobre a sua obra. Então, quando ele identifica aqui, através da resposta do apóstolo Pedro, de que Pedro havia identificado pela ação do Espírito Santo, por graça de Deus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir, Jesus agora pode destacar as suas forças para ensinar não mais sobre a sua identidade, mas agora sobre a sua obra. A necessidade de padecer para que os pecados da humanidade pudessem ser perdoados. E a partir então desta resposta do apóstolo Pedro, o texto nos apresenta que essa resposta só pode ser conhecida
através de uma intervenção do Espírito do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz para ele: você é feliz, você é um abençoado, você é um bem-aventurado, porque não foi através de uma visão normal, um esforço ou uma observação natural que você chegou até este conhecimento de quem de fato eu sou, mas por graça de Deus, através do Pai, do Espírito Santo, que você conhece então esta realidade. E a partir daí então, o Senhor Jesus Cristo confia a Pedro esta grande responsabilidade de poder então compartilhar a mensagem do Evangelho. O texto nos apresenta aí que o Senhor Jesus Cristo é como que entrega uma chave para o apóstolo Pedro e depois, posteriormente, também para os demais discípulos. A ideia aí de chave, nós sabemos que uma chave, ela tem dois objetivos. Ela é um instrumento tanto para liberar uma passagem, como também para bloquear um acesso. Mas a Escritura nos apresenta que esta não era uma ideia nova que o apóstolo Pedro e os demais discípulos estavam ouvindo. Em Isaías, capítulo de número 22, no versículo de número 22, abra sua Bíblia para lá, você vai observar que esta ideia de uma chave, não de uma forma literal, mas de alguém que tem uma autoridade para agir em nome de outra pessoa, já havia sido manifestada no Antigo Testamento. Isaías, capítulo de número 22, versículo de número 22. Nos diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então note que esta ideia de uma chave como uma autoridade entregue para agir em nome de um rei, aqui no caso do Antigo Testamento, Eliaquim, filho de Hilquias, que seria entregue para ser levado aí o povo de Israel, estaria sobre uma outra autoridade, não mais a autoridade do povo de Israel, mas a autoridade de um outro povo, especialmente aqui no aspecto do reinado de Davi. Então, esta ideia, ela é clara e manifesta aqui quando o Senhor Jesus Cristo nos diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, esta expressão, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, identifica isso. O Senhor Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, a igreja agora, ela tem uma autoridade para agir em nome do Pai, para abrir as portas do reino dos céus para as pessoas. A Igreja Católica, ela diz que Pedro, ele foi o primeiro Papa, e especialmente diz que Pedro foi e deve ser considerado o grande líder da Igreja. Só que a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 18, versículo de número 18, que esta não é apenas uma autoridade dada exclusivamente a Pedro, mas a toda a igreja. Em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 18, o Senhor nos diz novamente a ideia de uma chave da seguinte forma: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então a ideia aqui é de uma autoridade que é dada não a um único homem, mas esta autoridade era tensionada por Jesus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo queria que a igreja compreendesse a sua responsabilidade como a portadora, aquele a quem Deus confiava o Evangelho.
Então a igreja ela é essencial porque ela é a instituição única e exclusiva portadora do evangelho. Então alguns dizem que as chaves estão nas mãos de Pedro, lá nos céus, e quando a gente falecer, a gente vai chegar lá nos céus e Pedro vai tomar a decisão. Olha, você vai para o céu, você não vai. Você vai para o purgatório, você não vai. Mas não é essa a realidade das Escrituras. Jesus, naquele ambiente ali do apóstolo Pedro, ele identifica a realidade da mensagem do Evangelho. Pedro sabia que o Evangelho, a base do Evangelho era a fé em Jesus como sendo o Cristo, o próprio Deus vivo, vindo a este mundo para perdoar os pecados da humanidade, para salvar a humanidade do juízo de Deus. E não só Pedro, mas Jesus tensionava que todos conhecessem essa realidade. Tanto é que aos poucos o Senhor vai repassando esta autoridade para todos os discípulos, até que nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18 até o versículo de número 20, em que o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada, e agora eu repasso essa autoridade para vocês também, como sendo minhas testemunhas, né? Fazendo discípulos de todas as nações. Então, irmãos, você, amigo, que não é crente, está nesta igreja aqui esta noite, entenda. A igreja ela é essencial para a sua vida porque ela é a única instituição que possui o Evangelho. Possui a possibilidade de mostrar para você, abrir a porta do céu para que você entre, mas também ela pode fechar a porta para que você não entre. Há uma ramificação, também bastante conhecida. O Senhor Jesus Cristo fala disso para os fariseus, que os fariseus eles tinham a chave, mas eles nem entravam e nem deixavam ninguém entrar. Isso pode acontecer com a igreja também, se a igreja não souber disso, que no ajuntamento uma das responsabilidades que ela tem é de abrir as portas através da pregação do Evangelho para que outras pessoas conheçam ao Cristo, o Filho do Deus vivo, como único Redentor da humanidade. Então, irmãos, esta autoridade agora é dada a todos, mas todos quem? Todos que são conhecedores do Evangelho, que têm a obrigação de compartilhar esta mensagem. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, ele continua dizendo: o que você ligar nos céus terá sido ligado na terra, e o que desligares na terra, o que você ligar terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido também desligado nos céus. E advertiu aqui aos seus discípulos que nada falassem sobre o Cristo, porque as pessoas ainda não estavam acostumadas com a ideia de Jesus como seu Salvador, mas o Salvador que precisava cumprir a obra de morte para que pudesse ressuscitar e pagar o preço dos nossos pecados. Então esta igreja, ela deve entender esta responsabilidade de ser uma instituição responsável por abrir as portas dos céus para com aqueles que não conhecem o Evangelho. E essa é a primeira razão pela qual a igreja ela é essencial para você que não conhece o Evangelho. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há Evangelho. Isso nos é dito através desse texto de Mateus, capítulo de número 16, versículos de número 13 até o versículo de número 20. A segunda razão, irmãos, e aí nós vemos, só para concluir este ponto, nós percebemos que aconteceu exatamente isso.
No Pentecostes, quando o apóstolo Pedro ele se depara com as pessoas dizendo: olha, está todo mundo embriagado uma hora dessa, e aí ele se levanta e compartilha o evangelho para aquelas pessoas, para aqueles judeus. Não somente para eles, mas também compartilha o evangelho para Cornélio e compartilha para os demais gentios que ainda não faziam parte da igreja, mas que a partir da pregação do apóstolo Pedro conheceram o evangelho. Então Pedro, ele recebeu a incumbência de incluir ou excluir as pessoas do acesso a Deus. E não somente Pedro, mas toda a igreja recebeu esta responsabilidade. Então, para nós cristãos, nós devemos entender isso. As pessoas só crerão no evangelho se eu fizer a minha parte como igreja do Senhor, no ajuntamento, proclamar o evangelho do Senhor. As chaves, a responsabilidade se encontram em nossas mãos. Ok? A segunda razão pela qual, irmãos, a igreja deve ser considerada um elemento essencial para você que não é crente ainda em Cristo Jesus, além de ela ser a única portadora do evangelho da graça de Deus, é porque o evangelho não pode ser conhecido sem que haja um agente da própria igreja. Nenhum ser humano conhecerá o evangelho sem que haja um agente cristão. Ok? Por isso que é importante que tenhamos uma igreja numa cidade, num bairro, aonde quer que nós vamos. A Escritura nos diz em Romanos, capítulo de número 10, do versículo de número 1 até o versículo 15, esta responsabilidade de nós como igreja e do povo que não conhece o Senhor de entender esta verdade. Romanos 10, versículo de número 1 até o versículo de número 15. A igreja é importante porque é a única instituição possuidora do evangelho. E a igreja ela deve ser considerada como essencial, porque sem ela, sem o auxílio de um cristão de verdade, não há pregação do evangelho. Romanos 10, versículos 1 a 15, o apóstolo Paulo nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o versículo 14 e 15 chama a nossa atenção para esta realidade de que sem a igreja o evangelho não pode ser conhecido. Como porém invocarão, a Cristo no caso, aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a igreja, ela é essencial para você que não é crente e está aqui esta noite, ou está nos ouvindo através da internet, porque sem ela o evangelho não pode ser conhecido. É necessário aí um agente da igreja levar o evangelho para que as pessoas possam conhecer o Senhor. E é essa a realidade que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui. Em primeiro lugar, ele diz que a única maneira de ser aceito por Deus é através da fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus buscavam, tinha uma boa religiosidade, uma boa conduta moral, alguns deles, mas lhe faltava essa informação de que Cristo agora era o centro da vontade de Deus para que houvesse salvação. A segunda informação que o apóstolo Paulo diz é que este evangelho está ao alcance de todos, está próximo de todos. Ele disse, com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas a informação que o apóstolo Paulo nos diz é de que é necessário um agente, que é necessário uma pessoa que já conhece o evangelho, apresente o evangelho para aqueles que não conhecem, a fim de que eles não caiam na religiosidade vã, no caminho da moralidade vã, que não conduz a Deus, mas possam confiar no Cristo. O texto nos diz o seguinte: como é que essas pessoas que não conhecem a Deus, que têm uma moralidade boa, que têm uma vida até razoável no aspecto de conduta, como é que elas vão conhecer a Cristo se elas não creram? E como é que elas vão crer se elas não ouvirem? E aí ele nos diz: e como elas vão ouvir se não há quem pregue? O apóstolo Paulo está dando uma responsabilidade aqui para a igreja e está dizendo que ela, como instituição portadora do evangelho, ela deve entender que seus agentes são mensageiros do evangelho. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que reclamam: rapaz, uma igreja do lado da minha casa, vão abrir uma igreja do lado da minha casa, vai ter zoada, vai ter instrumento, vai ter um homem chato falando lá por 1 hora. Mas você precisa entender que esta é uma dádiva de Deus, onde a igreja há salvação, porque a igreja é a única portadora do evangelho, e porque na igreja os agentes possuem as chaves, a responsabilidade, são os únicos que podem lhe levar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então eles tinham até um conhecimento supérfluo de Cristo, mas precisavam de alguém para lhes explicar melhor como era o evangelho, por que Cristo nasceu, por que ele foi morto, sepultado, por que ele ressuscitou. Faltavam essas informações para aquelas pessoas, e somente os agentes daquela comunidade da fé, daquela igreja, poderiam assim agir. A Bíblia nos diz que quando o apóstolo Paulo, ele foi separado pela igreja, ele foi separado, melhor dizendo, para missões, ele foi separado através da igreja, porque só a igreja possui o verdadeiro evangelho e só a igreja pode torná-lo conhecido. Ok? A terceira razão, meus amigos e irmãos, além de a igreja ser a única instituição que possui o evangelho, além de que a igreja possui os únicos agentes responsáveis por espalhar o evangelho, também a Bíblia nos diz que sem a igreja o mundo se torna decadente. Abra sua Bíblia para Mateus, capítulo de número 5,
versículos de número 13 até o versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz dentre os homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele profere estas palavras. A igreja havia compreendido que deveria se reunir, mas, infelizmente, é como se eles se entendessem como uma instituição secreta, que recebiam as informações e que não deviam repassar estas informações. E aí, diante desse quadro, então, o Senhor adverte os discípulos de que a igreja, ela deve ser o sal da terra, que a terra, o mundo, ela necessita da igreja. Porque sem a igreja, o mundo entraria em decadência e estaria perdido. Para nada mais presta, senão para ser pisado, conforme nos diz o texto do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela precisa aparecer, ela precisa se manifestar, ela precisa se fazer conhecida aonde ela se encontra, porque depende a vida de uma comunidade daquela igreja. Por que nós aprendemos isso, irmãos? Porque nós vemos que o Senhor nos diz que quando a igreja ela for retirada deste mundo, o mundo vai ser julgado. E não é um julgamento apenas de prisão, mas será um julgamento de morte, choro, ranger de dentes, de pleno sofrimento. Abra sua Bíblia para Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. A igreja é como o equilíbrio moral do mundo. Quando ela for retirada, o mundo para nada mais servirá senão para juízo. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, nos é dito: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, as palavras do Senhor está dizendo que quando vier a tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, a igreja do Senhor ela será poupada. Mas note que aqui nós temos tanto um alerta para poupar a igreja, mas também traz um alerta para punir o mundo. E é isso que eu quero destacar aqui, irmãos. A igreja ela é essencial para você que não é crente, porque sem ela o mundo vai se tornar moralmente decadente, não vai haver como a gente pode falar no aspecto de boa convivência, vai haver, infelizmente, tumulto, vai haver revolta, vai haver guerra, entre outras coisas, e a Bíblia fala que a intensidade disso tudo será de uma forma que o mundo nunca, jamais imaginou que pudesse acontecer. Então, sem a igreja, infelizmente, o mundo para nada mais servirá, senão para juízo, para ser pisado, para enfrentar julgamento. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 19, nos apresenta que quando a igreja for arrebatada, advirá sobre o mundo uma grande tribulação. Marcos, capítulo 13, versículo de número 19.
Sem a igreja, o mundo entrará em juízo. Marcos 13, versículo de número 19, o Senhor nos diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. Após a subida da igreja para o encontro com o Senhor, esta subida em bênção para a igreja, o mundo padecerá sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus. O Senhor irá pisar sobre o mundo de uma forma que o mundo, infelizmente, não terá mais valor ou serventia. Sabemos que nós fomos criados para glorificar a Deus, mas o pecado, infelizmente, nos desviou deste foco. A graça de Deus em Cristo Jesus nos chama para entrar novamente nos trilhos. Alguns entram, outros permanecem no rumo distante de Deus. Os que entrarem receberão as bênçãos de Deus. Os que permanecerem longe do Senhor, não cumprindo o propósito pelo qual forem chamados, serão julgados e condenados, e passarão por uma grande tribulação, de maneira que nunca existiu na face da terra. Se olharmos para o passado, nós observamos que o mundo já passou por muitas tribulações, muito sofrimento, muita crise, mas o que a Escritura destaca é: vai haver uma crise muito grande, inimaginável, quando a igreja for retirada do meio da terra. Apocalipse, capítulo de número 15, 16, até o finalzinho de capítulo 17, vai tratar sobre os flagelos de Deus, a ira de Deus, a cólera de Deus derramada sobre o mundo. A Escritura lá vai nos dizer que é tão grande o sofrimento que o mundo vai enfrentar, mas tão grande, que eles vão buscar a morte, mas não vão encontrar. Vão tentar aliviar de alguma forma o sofrimento, mas não vão conseguir encontrar. Por que a gente então está falando sobre isso, irmãos? Para que você que não é crente entenda a importância de uma igreja. A igreja está neste mundo e você deve dar glória a Deus, porque se ela está neste mundo é sinônimo de que o juízo de Deus ainda não está pertinente a ele, mas a graça de Deus ainda está acessível a você. É por isso que a igreja é importante. Quando ela for retirada deste mundo, o mundo vai sofrer as penalidades, vai sofrer os juízos e vai ser totalmente transformado, passar pelo fogo e transformado para a glória de Deus. Os que não contribuíram para o propósito do Senhor serão punidos, e aqueles que contribuíram serão abençoados. João, capítulo de número 3, versículo de número 16 até o versículo de número 18, o evangelista João vai nos trazer, irmãos, um alerta. É um versículo bem conhecido pelos irmãos, e vai nos dizer assim, João 3, versículo 16 até o versículo de número 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em primeiro lugar, eu quero que você, que não é crente, perceba isso. Se hoje você tem a oportunidade de frequentar esta igreja, é porque o juízo do Senhor ainda não começou sobre o mundo. E ainda não começou sobre o mundo porque a sua graça está ao seu redor, está acessível. O Evangelho está à sua disposição. Esta igreja, ela deve ser considerada como essencial na sua vida, por quê? Porque a ela foi confiado como uma instituição o Evangelho. Ela possui a chave que abre a porta dos céus para você. Por isso, você que não é crente, deve considerar ela importante e essencial.
Também você deve considerar ela importante e essencial, porque ela tem o Evangelho que pode mudar e transformar a sua vida. Somente ela, quando eu digo somente ela, não estou restringido a somente esta igreja, mas a toda a igreja que contém a verdade de Cristo como nosso Salvador único e exclusivo da humanidade. Somente estas igrejas, elas possuem a chave da verdade. E por último, nós vimos esta noite que se temos uma igreja, é porque temos a oportunidade ainda de entrar no reino dos céus, que o juízo do Senhor ainda não teve início para as nossas vidas. Aí o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz que se você está aqui esta noite, é porque Deus te ama. Trouxe você até aqui para ouvir esta realidade do Evangelho da graça do Senhor. Porque Deus amou a você de tal maneira, e essa expressão tal maneira é uma ideia de que não tem palavras no mundo que possam contemplar, manifestar o amor e o tamanho do amor de Deus por você, que te deu a oportunidade de Cristo Jesus ter vindo a este mundo, de missionários ter chegado até esta cidade, de pessoas terem confiado no Evangelho do Senhor, deste convite de conferência ter chegado até a sua vida, e você está aqui esta noite. Porque Deus te ama, deu seu Filho unigênito, e o propósito para que você não pereça. E a ideia de não perecer não é que você não vai morrer fisicamente, mas é que você não enfrentará os juízos do Senhor. O aviso é para que você não enfrente o juízo do Senhor. E aí ele diz, aí o versículo de número 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo de número 18, ele nos diz, quem acredita nele não é julgado, mas aquele que não acredita, aquele que não confia, aquele que não entrega a sua vida ao Senhor, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você está aqui esta noite e não é crente em Cristo Jesus ainda, entenda, você não vai ser julgado lá na frente, você já está julgado, marcado para a condenação. Mas tem uma notícia boa, como eu falei para você, se você recebeu um convite, ouviu esse convite e chegou até esta igreja, ou se deparou com essa mensagem, é porque Deus te ama e porque Ele quer mudar a tua vida e o teu rumo. Ele quer transformar o julgamento em liberdade. Ele não quer que você experimente as ações de juízo da cólera, da ira do Senhor que há de vir sobre o mundo. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8, nos traz o último alerta. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais os tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Então, se você não quer ter um rumo diferente, um destino de, infelizmente, tristeza, choro e dor, hoje é o tempo de mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de procedimento. É hoje. O Espírito Santo pode estar falando ao seu coração. Então, irmãos, você que não é crente em Cristo Jesus, fica um alerta para você. Esta igreja não está aqui para ser
simplesmente um mero templo, um mero lugar onde as pessoas vêm, como socialmente falando, para se confraternizar, para conversar. Essa igreja está aqui para ser uma bênção para você. Ela pode abrir a porta do céu para a sua vida, através dos seus agentes. A Bíblia diz que os anjos querem isso, mas Deus confiou apenas e exclusivamente à sua igreja e ao seu povo. E saiba que se você está aqui ainda com esta igreja cultuando ao Senhor, é porque o juízo do Senhor ainda não veio a este mundo, mas virá. Então hoje, este é o momento de você mudar a sorte da sua vida, mudar o rumo do seu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa igreja é uma bênção, quer você queira, quer não, pois ela abre as portas dos céus para a vida daqueles que procuram a Deus. Se você veio aqui esta noite, a busca de Deus, esta é a oportunidade adequada para que você veja o valor que esta igreja tem. Um dia, ela será tirada da terra e não haverá mais oportunidade. Por isso que a ordem é, hoje, se você ouve, se você entende, creia, para que haja salvação na sua vida. E eu gostaria então, esta noite, de perguntar se alguém aqui não gostaria de entregar a sua vida para ser dirigida pelo Senhor. Se alguém aqui, compreendendo a mensagem de salvação, não gostaria de sair do juízo, mas experimentar a vida eterna. Se você está aqui esta noite e gostaria de tomar uma decisão ao lado de Cristo, você pode ficar de pé ou levantar uma de suas mãos, que teremos o grande prazer de orar com você, de poder abrir a porta do céu para que você entre e para que experimente a festa que os anjos experimentam quando um pecador se arrepende. Alguém aqui esta noite? Não há? Então lembrem-se, irmãos, a igreja ela é essencial para os descrentes. Por quê? Porque ela é a única instituição que tem as chaves que podem abrir as portas dos céus, mas também pode fechar, quando uma pessoa não quer nada com a fé cristã. Ela tanto abre, quanto fecha, através da disciplina. Porque os agentes, as pessoas que nela frequentam, são os únicos responsáveis, os únicos que podem dar a entender a você o Evangelho, esclarecer o Evangelho para você. E porque sem ela, o mundo enfrentará o juízo. Por isso ela deve ser considerada como essencial e uma bênção. Que Deus abençoe, que esta igreja continue sendo a facilitadora de Deus para levar os perdidos ao Evangelho. Que esta igreja que seus agentes sejam expansores do Evangelho, pregadores do Evangelho, uma vez que só nós temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, e que esta igreja também lembre que somos uma bênção para as pessoas. Que não desanime, porque temos poucos, mas que entenda, somos uma bênção. Se Deus nos colocou aqui, é porque temos que ser uma bênção para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor a Tua graça derramada em nós através de Cristo Jesus. Agradecemos a confiança do Senhor às nossas vidas. Como igreja do Senhor, responsáveis, recebemos do Senhor as chaves, que podemos abrir a porta dos céus para os pecadores, mas também podemos fechá-la para aqueles que insistem nos seus erros. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu essa maravilhosa oportunidade de participar da obra de salvação como agentes do reino do Senhor. Somente nós, como igreja, como é que o povo vai ouvir se nós não pregarmos a Cristo Jesus o Senhor? E queremos agradecer porque o Senhor não nos chamou para a ira. O Senhor não nos separou para experimentarmos a ira do Senhor que há de vir sobre o mundo.
E queremos pedir que o Senhor Deus faça com que as pessoas que não conhecem a Cristo possam entender e considerar esta igreja como uma bênção, não como alguém que impede a sua felicidade, mas como um grupo que está aqui para lhe oferecer a verdadeira felicidade. Que eles compreendam que no dia em que o Senhor resolver arrebatar esta igreja, fechar as suas portas, o mundo irá enfrentar dias difíceis, dias conturbados, tanto no aspecto moral, quanto também no aspecto de sofrimento, porque a ira do Senhor será derramada sobre este mundo. Ainda não foi, graças à tua igreja, que funciona como a luz do mundo, como o sal da terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.